Primeira pergunta que eu faço para vocês. Eu não vou dar o nome do paciente, a idade, né? Mas os valores de referência estão aí ao lado. Esse paciente, ele tem anemia? Ok, todo mundo conseguiu identificar que o paciente tem anemia. Por quê? O valor de hemoglobina dele está mais baixo do que o valor de referência. Lembrando, não é pelas hemácias, não é pelo hematócrito, não é pelos índices, é pelo valor de hemoglobina. A hemoglobina dele está mais baixo que o valor de referência. E essa anemia desse paciente, ela é normocítica, microcítica ou macrocítica? De fato, é um paciente que tem uma anemia normocítica e normocrômica, tá? Em quais situações? Agora vamos para a parte de interpretação clínica. Em quais situações que a gente poderia encontrar esse hemograma nesse perfil? Olha, um paciente com insuficiência renal crônica, a gente teria esse perfil. Numa gestante, olha só, na gestante nós temos uma pseudoanemia, tá? Principalmente a partir do segundo trimestre de gestação, a mulher começa a ter uma retenção hídrica maior, aumenta o volume de água na nossa corrente, na corrente sanguínea da mulher. Se aumentou o volume, diminuiu a concentração. Talvez a mulher tenha até a mesma massa de hemoglobina que ela tinha no início, né? Mas como aumentou o volume plasmático, a concentração diminuiu. Então, por exemplo, ó, em qual situação que eu posso ver isso? Num paciente que está fazendo quimioterapia, eu posso ter um padrão de hemograma, de eritrograma igual esse. Numa gestante, num paciente com insuficiência renal crônica, num paciente que sofreu um acidente, certo? Então, veja bem como que é importante a gente sempre avaliar a idade, o sexo e a condição clínica. Esse outro do lado aí que agora tem anemia? E se tem, independente de ter anemia, é micro, macro, normo, o paciente tem anemia e é uma anemia macrocítica. Onde que eu encontro anemia macrocítica? Esse padrão de hemograma. Paciente hepatopata, né, que tem hepatopatias, beleza? Paciente que tem deficiência de ácido fólico, de vitamina B12, ok? Então, são as principais situações que a gente vê esse padrão de hemograma, de eritrograma no laboratório. Esse outro paciente tem anemia? Ele é micro? É macro? É normo? Esse paciente tem anisocitose? Ou as hemácias dele são todas do mesmo tamanho? Esse paciente aqui é um paciente que tem uma anemia, valor de hemoglobina abaixo do normal, uma anemia microcítica, e ele tem um RDW maior do que 15. Então, é um paciente também que tem anisocitose, né? O VCM e o CHCM dele estão baixos, certo? Então, o paciente que tem uma anemia microcítica e hipocrômica. Esse padrão de hemograma, eritrograma, ele é muito comum na anemia ferropriva, né? Anemia muito comum, mais comum da gente encontrar no laboratório. Para fazer o diagnóstico diferencial desse paciente, para saber se é uma anemia ferropriva ou, por exemplo, se é uma talassemia, a gente analisaria aqui o perfil de ferro desse paciente, né? Ferro, ferritina, capacidade total de ligação do ferro, ou também, se o médico está desconfiado, pode desconfiar de uma talassemia. Aí ele pediria uma eletroforese de hemoglobina para poder verificar se o problema está nas cadeias de hemoglobina daquela paciente. Esse último aqui agora, e aí, esse paciente ele tem anemia? É microcítica, macrocítica? Esse paciente aí, então, vocês acertaram, de fato, ele não tem anemia. Você vê que a hemoglobina dele está em 15,8, valor de referência ali de 13,5 a 17,8. Mas percebam que ele tem uma microcitose. Então aí já vai um conceito muito importante para vocês refletirem, que nem sempre eu preciso ter anemia para os meus índices hematimétricos serem afetados. Então esse é um paciente que não tem anemia, mas tem microcitose. É muito comum, por exemplo, no paciente que tem o traço talassêmico. Ele tem apenas um gene afetado para talassemia, então às vezes ele não apresenta anemia, mas apresenta uma microcitose. É uma possibilidade, tá? Isso pode acontecer.